Alguma forma específica de começar? É, Não, eu tenho algumas perguntas para eu fazer. espero que sim. Eu vou falar brevemente do, do tema que você propôs no outro dia. Sobre Eu, como eu, vem. eu achei, por sorte, dois textos meus muito parecidos, escritos em datas diferentes. Um é de 2000 não, isso é a data de hoje. 2012 e o outro é de 2020. Estão os dois aqui na mesma página que você trouxe. Requisitos mínimos de bom tradutor. Penso que ainda deve haver muita gente boa por aí. Eu estou lendo do que você trouxe para mim, que Tá ficou bom. muito legal. Penso que ainda deve haver muita gente boa por aí que define o tradutor, define o traduzir como a arte de substituir as palavras da língua X pelas palavras equivalentes da língua Y. E o que disso resulta, como bem sabia o Milor, são maravilhas do tipo The cow went to the swamp. Uhum. Sem o domínio da língua materna e um conhecimento aprofundado da língua da qual irá traduzir, sem uma dose eminente de bom senso, em primeiríssimo lugar, de boa formação literária e, ao menos, de noções elementares de teoria da linguagem e de semântica, enfim, sem um mínimo indispensável de cultura geral, que, conforme sabemos, não se compra na farmácia, não dá nem para retesar ao fogo os tamborins da tradução, quanto mais para botar uma respeitável bateria na rua e tocar do começo ao fim da noite, sem jamais atravessar o samba. Uhum. Eu detesto carnaval, mas isso não me impede de usar De usar como exemplo. uma metáfora carnavalesca. Faz sentido isso? Olha, eu creio que sim, Pachá. Deixa eu ver aqui o seu texto novamente. Eu lembro que antes de ir pra cá eu tinha dado uma, uma lida em ambos, né? De baixo E diz uma outra coisa que o de é, cima não diz. o de Eles se baixo. completam, na verdade. Basicamente o que você fala logo em seguida, né? E que eu poderia comentar agora, é sobre como uma tradução pode estar gramaticalmente correta, mas ao mesmo tempo É claro, parecer out of place, né? é claro, Fora do. totalmente. Ou pode estar gramaticalmente correta e dizer coisas que não significam nada em português, como o exemplo do Milor, de call went to swamp. Swamp. Em português faz todo sentido. E o, o meu professor de latim no Colégio Anchieta, no seminário menor, ele às vezes de brincadeira fazia o contrário, com a cara mais séria desse mundo, ele, ele dizia, meu Deus, o que ele dizia mesmo? Ah, ah, quando alguém dizia uma coisa errada, cometia uma falha de latim, ele dizia com a cara mais séria do mundo, tolle é com é pluvia, Como é que entendeu? tole é jogar o cavalo? Tira o Ah, cavalo tirar o da cavalo da chuva. chuva. Isso em latim não quer dizer nada. É, Como de call went to swamp em inglês não quer dizer nada, mas a pessoa que está ouvindo sabe perfeitamente o que está por trás daquilo. eu acho que a lição a ser tirada aí é que não basta que esteja gramaticalmente correta, né? Não, Você precisa se expressar tal como um nativo se expressaria naquele momento. exatamente. Exatamente. E os outros requisitos que me parecem geralmente, quase que universalmente esquecidos, são clareza, concisão, inteligibilidade, que está incluído na clareza. Eu não sei se. Penso que você ainda não está enfronhado no ambiente jurídico, na atividade jurídica de trabalhar com advogado, por exemplo, Ainda mesmo que não. a título de estágio. Mas você já deve ter lido muitas vezes textos, pareceres, requerimentos e sentenças de advogados e juízes brasileiros, não? Já, certamente. Muitas Eu, vezes. há anos atrás, há 40 anos atrás, pouco mais ou menos, um advogado aqui me pediu que lesse as publicações de uma revista de direito que ele publicava de 2 em 2 meses, coisa e tal.
Eu li os textos da primeira revista e achei aquilo um asco, em termos de linguagem, de apresentação, de pensamento, de tudo. Os caras escreviam mal português, muitos chavões, muito latinório, data vênia e outras palhaçadas desse tipo, e clareza mesmo era o que menos havia. Eu li os textos da segunda revista e aí eu pensei em mim mesmo. O cara que fez o mestrado em língua portuguesa, escrevendo sobre a linguagem de Rui Barbosa, continuar lendo isso é como você trocar néctar dos deuses por esterco. Meu Deus. É. Aí eu parei, eu desisti, mas eu fiquei sempre com aquela horrenda impressão da prosa portuguesa escrita e falada por causídicos e magistrados. Eu não sei se ainda está assim. O meu aluno e amigo Igor, que é um jovem advogado, você conhece o Igor? Esse nome não é meio estranho, mas creio que não. Igor Lipkin. É um jovem advogado. Ele já tem conversado várias vezes comigo sobre as coisas que ele ouve ler nas cortes de justiça. São ininteligíveis, mas a impressão que me dá é que muitas vezes o cara que se expressa dessa maneira, abstrusa, não quer ser entendido, quer impressionar ou aterrorizar os ouvintes e o magistrado. Não sei também se o magistrado se deixa aterrorizar, considerando que ele, antes de ser magistrado, provavelmente foi um jovem advogado que escrevia aqueles mesmos horrores. Provavelmente, né? Você vê que eu não sou um cara muito pessimista, muito otimista quando se trata de prática da língua portuguesa entre nós. Sim, mas, bom, pelo que eu tô vendo, a gente já tá falando não apenas sobre como bem traduzir, mas como bem escrever de forma geral, né? E quem não escreve bem dificilmente é um bom tradutor, pode crer. Antes a gente estava falando sobre o terrível caso, né, de você traduzir algo que é gramaticalmente correto, mas que não é a forma com que o nativo fala, né? Esse outro caso que a gente está falando é um nativo que não sabe como um nativo deveria falar. Voltando ao ponto inicial, me impressiona muito que as pessoas não escrevam, muita gente, não digo todos evidentemente, mas muita gente não parece escrever para ser entendido e ao mesmo tempo para ser breve, porque a concisão é um dos ingredientes da inteligibilidade, em muitos casos também. Não há necessidade de você estender demasiado uma coisa que pode ser dita em meia dúzia de palavras. Mas... Eu lembro que você tinha me dito uma vez que se uma coisa pode ser escrita em 2 palavras em vez de 3, escreva com 2. É por aí, é exatamente por aí, Pedro. Você acha que se aplica também em sua tradução? Em tradução, claro. Claro que sim. Traduzir, para mim, é uma coisa fascinante. Porque eu comecei a traduzir, eu fiz, por assim dizer, o meu aprendizado de tradutor, o meu primeiro aprendizado de tradutor, no seminário menor. Nós tínhamos, com esse padre que dizia tolle cum e pluvia, nós tínhamos 3 aulas de latim por semana, dadas em latim. Tínhamos de entregar uma tradução 6 noites por semana, e o texto que nós traduzíamos não era fácil, era Tácito. Tácito é um historiador do século I da nossa era. Escrevia um belo latim, mas um latim nem sempre fácil de você ler e sacar a primeira leitura. E durante 6 noites, toda semana, ao longo daquele ano, eu e meus colegas entregamos uma tradução de meio capítulo de Tácito, de cada vez. No fim daquele ano, eu que tinha entrado sabendo mal e porcamente as 3 primeiras declinações, como você sabe, são 5, já estava dando para manter uma pequena conversa em latim. Note bem, uma conversa, não para escrever cartas. Sim. Porque quando a gente estuda, a gente aprende. Isso é uma frase digna do conselheiro Acácio, mas às vezes muita gente boa parece que esquece. A gente não aprende as coisas por obra do Espírito Santo, a não ser os apóstolos em Pentecostes e algum santo, mas o caminho corrente não é esse. A gente não pode tentar a Deus exigir... Pedir para ser assim. Não dá. Não dá. Mas eu posso afirmar a você que a gente aprende. Quando a gente faz as coisas certas, a gente aprende. Perfeitamente. E o mesmo vale para escrever.
se a gente escreve com o intuito primordial de ser entendido, é claro que, obviamente, quanto mais você dominar a sua língua materna, mais recursos você vai ter para se exprimir. E para se exprimir com a economia, inclusive. E aí também, evidentemente, vai depender do temperamento de cada um. Você já notou como Machado de Assis é conciso no sentido que ele usa as palavras necessárias, mas não se derrama em longos períodos, ou, muito principalmente, ele não usa o ato de escrever para se exibir. Isso, houve um grande brasileiro a quem eu respeito sumamente, que tinha um profundo conhecimento da língua portuguesa e muitas vezes não resistiu a essa tentação. Você sabe quem é? Não, quem Rui seria? Barbosa. Ah, Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um gigante e tinha um conhecimento da língua brasileira como a imensa maioria dos professores de português em atividade não tem nem ideia. Mas talvez por isso mesmo, muitas vezes, naquele enlevo e naquela curtição da língua e das possibilidades que a língua oferecia, ele foi além das, digamos assim, das barreiras, salvo respeito, do bom senso. Claro. Então, o Rui tem discursos admiráveis, eu já li muitos deles. Eu comecei a ler Rui Barbosa por conta própria quando eu estava na faculdade de letras e sempre continuei mais ou menos. Mas você lê aquilo muitas vezes, você vê, ele podia dizer a mesma coisa com a mesma inteligibilidade, suprimindo um terço do que é fogo de artifício, vamos chamar assim. Fogo de artifício? Quando se diz fogo de artifício, você se refere ao quê? É aquilo que causa espanto, que maravilha você, que beleza, que coisa linda, não sei o que e tal. Eu acho que... Ele tinha ou não tinha isso no discurso? O quê? O Rui Barbosa, ele tinha fogo de artifício? O Rui Barbosa, às vezes, abusava. Ele ampliava demasiado os pensamentos. Há, inclusive, uma figura de retórica chamada amplificação. Você diz de um jeito, depois você continua e diz de outro. Vou te dar um exemplo de Rui Barbosa. Uma vez, eu não sei se foi na época da revolta da Armada, foi logo no começo da República, que a Armada, a nossa Marinha, chamava Armada naquele tempo, a nossa Marinha de Guerra, os marinheiros se rebelaram contra a aplicação dos castigos corporais, que era uma coisa bárbara. Eu lembro. E o Rui Barbosa escreveu um artigo admirável contra a punição corporal, chamado a rebenqueida. Rebenqueida é uma terminação como a Eneida, por exemplo. Rebenque é um dos muitos sinônimos de chicote, ou de relho. Nessa rebenqueida, que é uma espécie de a epopeia do rebenque, ele deve ter usado, de cabeça eu não sei, entre 10 e 15 sinônimos de rebenque diferentes. Como pode uma pessoa saber? Boa pergunta. O cara lia o dicionário do Cândido Figueiredo todo dia depois do café da manhã. Eu, em geral, depois do café, dou uma olhada no jornal. O Barbosa lia o dicionário do Cândido Figueiredo e não só lia, com uma pena muito fina, ele ia pondo notas interlineares, acrescentando coisas e outras que tais. Que coisa, olha aí, isso daí tá... Pois é, já viu com quem está lidando, né? Pois é. Então, quando ele escreve, por exemplo, contra o uso do rebenque, ele não faz por menos de 10 ou 15 sinônimos. Eu tenho aí guardado em algum lugar esse texto, se eu achar eu vou te mostrar. Mas eu estou dando apenas como um exemplo. O exemplo de uma coisa que, afinal de contas, é uma questão de bom senso. Nequid nimis, nada em excesso. Às vezes, essas coisas, inclusive, podem surtir efeito oposto, porque dispersa a atenção de quem está lendo do essencial, que é o uso do rebenque, e começa a refletir: o que esse cara está dizendo? Ou se ele é um cultor da língua, fica maravilhado, se esquece também que o assunto ali é o rebenque. É o rebenque.
Pois é, então, Às vezes, só para ver se eu entendi o que você falou. Às vezes, enfeitar demais a forma acaba fazendo com que a gente pare de prestar atenção no é conteúdo, exatamente né? por aí. É transformar o acessório em essencial. O essencial não é o acessório pode ajudar a fixar a atenção no que está sendo dito. Se você diz uma coisa bem com clareza, com a abundância de, como se diz, economia de meios, o efeito pode ser muito maior. Eu fico imaginando, você talvez tenha lido no colégio uma célebre página de Euclides da Cunha, dos sertões, chamado Sertanejo. Começa o sertanejo antes de tudo um forte. Ele diz em uma página e meia, é um retrato admirável. Eu fico imaginando, e se Rui tivesse escrito sobre o sertanejo? Ele escreveu muitos sertanejos, que o sertanejo não era sertanejo, era parte de uma causa ou uma personagem política que ele estava combatendo ou sustentando menos frequentemente. Mas Mas você está falando agora de quem? De Rui Barbosa ou do Euclides da Cunha? de Rui Barbosa. Euclides da Cunha era econômico. Ele usava todas as palavras necessárias e usava muitíssimo bem. E eu me pergunto, onde que esse engenheiro militar aprendeu a escrever dessa maneira? Rui Barbosa, eu sei muito bem onde ele aprendeu. O cara lia Vieira. Eu trabalhei 6 anos na casa de Rui Barbosa e tinha acesso à biblioteca dele. Você... O quê? Não, pode continuar. Depois eu Não, falo. os sermões de Vieira, da edição Príncipes, que ele tinha em 13 volumes, 13, 14 volumes, estava toda conotações interlineares, em vermelho. Se o cara não aprende português lendo Vieira e anotando, não vai aprender em lugar nenhum, nem em alguma ocasião da vida. Uhum. O Rui Barbosa, foi assim que ele aprendeu português. E assim que ele aprendeu e dominou. Mas há uma coisa que Vieira tem e o Rui não tinha. O quê? Bom senso no uso da língua. Eu estou falando de Vieira porque eu conheço muito bem. Se eu tivesse me disposto a escrever uma tese doutoral, eu já tinha toda a pesquisa pronta, que era Vieira. Não escrevi por outras razões. Mas o Vieira tinha um amplo vocabulário, mas você jamais lê Vieira e diz o que esse cara quer dizer. Bom, eu vou então até, pegando o gancho do que você está falando, né? Uma amiga minha, né, a Isadora, ela queria fazer uma pergunta para você, né? Qual é a pergunta? Há muita... Eu não sei se está na categoria de provérbio, de axioma universitário, dito popular, mas enfim, é dito muito comumente, né, de que não importa o que você está lendo, desde que você leia, né? Você acha que essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Ainda mais levando em conta que há muitos autores que não escrevem bem e há autores que escrevem melhor. Você já respondeu. Não vale a pena você ler um autor que escreve mal, porque o tempo que você vai despender tentando descobrir o que ele quer dizer, você podia estar lendo, entendendo e refletindo sobre aquilo. Uhum. A obrigação é escrever bem para ser entendido. As pessoas não escrevem para se exibir. As pessoas, em princípio, estou falando em princípio, você como advogado vai imediatamente me dizer, não é isso que eu vejo no fórum, não é isso que eu vejo nas salas de audiência. Estou falando em princípio. Sim. As pessoas escrevem para ser entendidas. E nesse caso, menos é mais. Entendi. Eu estou falando pela minha experiência. Sim, né? Eu sempre fiz isso, Obviamente. sempre disse aos meus alunos, se você puder dizer com 3 palavras, não diga com 4 ou com 8. Isso, quando é feito pelo Rui Barbosa, a gente muitas vezes esquece, porque o cara, repito, era genial. Tinha um domínio da língua extraordinário, você ficava lendo aquilo e pensando que coisa bem escrita, que coisa bem dita. Mas em termos de eficácia, ele poderia ter logrado o mesmo com a metade ou um terço daquele esforço despendido. Você acha que se a pessoa, uma determinada pessoa, né, ler muitos livros ruins, não apenas ela não vai aprender a língua, mas ela vai acabar desaprendendo como se fala? Plenamente de acordo. Isso é Plenamente de acordo. Eu vou dar um exemplo idiota, não estou no pé da letra. Vamos supor, você é um rapaz de boa família, mas por alguma razão que eu desconheço, sente prazer em frequentar cafajestes.
por melhor que seja a educação que seus pais lhe deram, alguma coisa você vai absorver daquelas maneiras, talvez não no vocabulário, mas das maneiras, dos valores, da maneira de pensar, da maneira de se vestir, da maneira de não sei o quê. Entendi. Eu, eu falo essas coisas todas a respeito de Rui Barbosa, e é um dos escritores que eu mais admiro na nossa língua. Não só porque ele foi um homem brilhante, ele verdadeiramente amava a língua portuguesa, mas muitas vezes em excesso. Muitas vezes não lhe passava pela cabeça que ele tinha meios de dizer o que ele ia dizer com a mesma eficácia, com a mesma contundência, se reduzisse a metade ou suprimisse um terço dos ornatos e dos sinônimos. Eu não lembro quem foi que falou isso, né? Mas eu acho que cai bem, né, nessa discussão que a gente está falando, né? De que não há nada mais perfeito do que o simples, né? E muito mais difícil do que fazer um sistema absolutamente elaborado é você fazer algo que é bom, simples Isso e belo. isso é pura verdade. E eu acho que se aplica ao que a gente está falando aqui, Se né? aplica ao que a gente está falando, eu vou acrescentar mais uma coisa. A gente não adquire isso no estalar de dedos. A gente adquire isso fazendo, atentamente, governando a própria facúndia, a própria abundância. Eu posso dizer isso com quantas palavras? Tá? Então, para que aumentar mais um pouco? Eu não estou aqui para impressionar ninguém. Ou se quiser impressionar, impressione pela concisão, impressione pela eficácia da sua concisão. Isso sim. Isso é uma boa razão. Uma ótima razão. Bom, falando em bons autores e maus autores, quais seriam os melhores autores da língua portuguesa para aprender português? E quais seriam os piores, né? Para que eu quero dizer evitasse... Não me pergunte os piores, porque eu não sei o que eu vou dizer. Mas os melhores eu acho que o senhor deve saber. Olha, vou falar da língua portuguesa em geral, tá? E não necessariamente contemporâneos nossos. Um grande modelo para mim é o Padre Antônio Vieira. Não é o único, obviamente. Mas um grande modelo de prosa portuguesa enxuta é o Padre Antônio Vieira. Enxuta, quer dizer, concisa e ao mesmo tempo eficaz. Você sabe como os sermões dele chegaram a nós? Como? Quando ele ia pregar um sermão, fosse onde fosse, ele pregou aqui, pregou em Lisboa, pregou em Roma, pregou em São Luís do Maranhão aos Peixes, pregou na Bahia ainda como jovem sacerdote de 32 anos, quando os holandeses estavam para invadir a Bahia. A diocese toda de Salvador ficou em vigília contínua, com o Santíssimo Sacramento exposto, e o Padre Antônio Vieira foi pregar um sermão numa dessas vigílias, e ele sobe ao púlpito e diz: desta vez eu não vou pregar para os que me ouvem, vou pregar para Cristo Nosso Senhor, que está aqui neste tempo, né? Sim, né? Como a gente chama na exposição? Neste ostensório. No ostensório. Então ele prega para converter a Cristo, como disse ele. Quereis saber o que vai acontecer quando os holandeses entrarem por aqui, profanarem tudo, quebrarem? Enfim, ele pinta um quadro de horrores. E depois ele diz: e não é tanto, Senhor, o que podem fazer a mim, mas antes a vossa mãe. E aí pinta mais horrores da profanação das imagens de Nossa Senhora e por aí vai. É um dos textos mais admiráveis. Qual o nome desse texto? Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Geolanda. Não é difícil de encontrar, inclusive na internet eu acho que você encontra. Que situação bela que você está descrevendo. O quê? Que texto belo. É belíssimo, é fascinante. É fascinante. E volto a dizer, sem excesso de palavras. Ele diz as palavras necessárias para persuadir e para comover. E faz isso como mestre que era. Mas os holandeses chegaram a invadir a Bahia ou só o Maranhão? Invadiram a Bahia. Eles invadiram primeiro Pernambuco.
e fundaram uma cidade que hoje é chamada de Recife, mas chamava-se Mauritiusstad, a cidade de Maurício de Nassau. E fica perto de Olinda. Olinda é muito anterior ao Recife. A Mauritiusstad é bem anterior, talvez um século, porque os holandeses invadiram a Bahia na primeira metade do século XVII. E os portugueses chegaram à Bahia e por ali começaram a colonizar o Brasil em 1500, como você sabe. Bom, eu acho que a pregação dele deve ter surtido efeito, né? Porque, salvo engano, essa invasão, o grosso dela, né, ficou em Pernambuco. Acho que não ficou muito. Foi essa invasão, pelo bom sucesso das armas de Portugal. Eu agora não me lembro se surtiu efeito. É possível que os holandeses tenham entrado. Eu sei que os holandeses entraram na Bahia, não me lembro se foi nesta ocasião ou numa outra ocasião, quando Vieira estava em Portugal fazendo os estudos para se ordenar padre. Ele fez os primeiros estudos aqui de filosofia em Olinda. Depois foi mandado para a Bahia. Antes de fazer os jesuítas, entre a filosofia e a teologia, tinham de 3 a 5 anos de tirocínio, ou como catequistas ou professores de colégio. E o padre Antônio Vieira, com 18 anos e filosofia concluída, quando chegou na Bahia, foi encarregado pelos superiores de escrever a Carta Annua. A Carta Annua era o relatório, era e é, presumo que ainda é, o relatório anual que cada província jesuítica tinha de mandar ao geral. Vieira tinha 18 anos. Caramba, bem jovem. Muito. Muito jovem. Mas eu te digo, já era Vieira. Ele escreveu a Carta Annua, ele ainda não pregava, ele não era padre. E dá uma descrição dessa primeira invasão holandesa da Bahia impressionante. Inclusive, os jesuítas saíram da cidade de Salvador e foram para uma casa de campo. Mas houve pelo menos mais uma depois disso. Entendo. Agora... Você tem algum outro autor, além do Vieira, que você acha que é um bom exemplo de escritor para se aprender a falar o bom português? Fazendo um top 3 aqui. Eu estou pensando, sabe em quem? Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco? Sim, senhor. As memórias dele, a minha formação, é um belo livro. É a história da formação escolar e universitária dele. Mas há outros. O problema, sabe qual é? Eu leio muito, mas eu leio poucos contemporâneos nossos. Nós temos grandes escritores. Sabe um escritor que era jornalista, escrevia admiravelmente, o Otto Lara Rezende. Era mineiro, aliás. Eu o conheci em Portugal. Pessoalmente, quando ele era adido cultural em Lisboa, eu estudava lá. Um dia eu fui à nossa embaixada, o consulado-geral, para perguntar ao adido se havia possibilidade de uma bolsa de estudos para uma menina, colega minha da faculdade. E parece que não havia. Mas ele disse que não havia, com tanto charme, entendeu? Tanto encanto pessoal e atenção, que foi aí que eu travei conhecimento pessoal com ele. Depois, com os escritos dele, ele escrevia muito bem. Ele escrevia como um homem civilizado, quer dizer, escrevia para ser entendido. Qual era o nome dele? Eu não ouvi direito. Otto, O-T-T-O, Lara é sobrenome de família mineira. Otto Lara. Otto Lara Rezende. Ele era de São João del Rei. Eu tive pelo menos 2 colegas, ou 3 colegas no seminário menor, que eram da família, porque mineiro, quando dá de ser da família, tudo é a mesma família. E o Mourão também, que não tinha Lara no nome, mas era primo irmão dos Laras. Todos de São João del Rei. E, puxa vida, o Mourão, e meu Deus do céu, tão mineiro. Você já teve contato com o mineiro? Já. Eles são únicos. Eu escrevia cartas dizendo barbaridades ao Mourão.
dizendo coisas horrorosas. Ele nunca deu, não era contra ele, entenda bem, de modo geral. Uhum. Ele nunca deu troco, ele sempre respondia daquela maneira comedida, era uma coisa incrível. Ele foi um dos grandes responsáveis inconscientes pelo meu conhecimento dos mineiros e de Minas Gerais. Então ele foi seu objeto de estudos, né? Foi seu espécime a ser estudado. Não deixou de ser. Bom, eu gosto muito de Minas, eu estive lá poucas vezes, mas eu conheço Minas como muitas outras coisas na minha vida através dos livros, e no caso de pessoas também. Você preferiria morar... bom, você está efetivamente morando no Rio de Janeiro, mas você não preferiria morar em Minas, Rio Grande do Sul? Olha, se eu tivesse de escolher uma cidade fora do Rio, eu tenho a impressão que seria Curitiba, que eu conheço. É uma cidade, não é uma cidadezinha, uma cidade de porte médio, mas tão civilizada, rapaz. Tão belas maneiras, tão limpa, que eu estive lá só uma vez, passei umas 2 semanas com um grande amigo meu, Maurício, que é carioca também, mas mora lá há muitos anos, ensina lá. E mora lá também nosso amigo Rodrigo Gurgel. Rodrigo saiu de São Paulo e foi para Curitiba. Eu já disse a ele que ele faz muito bem. Muitíssimo. O quê? Faz muitíssimo bem. Faz muitíssimo bem. Mas eu estou aqui no Rio, primeiro que tudo porque eu sou um burro velho. Eu tenho a minha casa aqui, um grande número de alunos e amigos aqui, a minha vida feita aqui, os meus hábitos compatíveis com o Rio de Janeiro. É muito difícil. É difícil a gente sair, mas se eu fosse mais novo e se eu tivesse uma possibilidade de um emprego que me agradasse em Curitiba, eu certamente consideraria essa possibilidade. É uma bela cidade. E tem mais um detalhe muito curioso. O preço das coisas deve ser a metade ou 1/3 do que cobra no Rio de Janeiro. Sério? É mais Sério. barato? Eu, antes de voltar para o Rio, eu convidei meu amigo Maurício, a mulher dele e 2 filhos, 2 ou 3 filhos, não sei se os menores também foram, para jantar fora. O que eu paguei por esse jantar de nós todos deve ter sido pelo menos a metade do que eu pagaria por um jantar aqui no Rio. E o Rio de Janeiro é uma exploração descarada. Você precisa sair do Rio para ver. Ou melhor, para sentir no bolso a exploração que é isso aqui. Bom. Mas a minha vida está feita aqui, agora tá bom. Too late. Sem problema. Bom, o senhor tem alguma coisa mais a dizer em relação a... Em relação... Porque eu tô vendo que a gente começou falando sobre tradução, depois fomos pro bem escrever, e agora a nossa conversa está mais sobre bem escrever. Não, a tradução... Uma das coisas essenciais foi dita aqui. The cow went to the swamp não é em inglês, da mesma maneira que a vaca foi para o brejo também não é em inglês. Compreende? Uma coisa não traduz a outra. Traduzir não é necessariamente reproduzir as mesmas palavras. Perfeitamente. Muitas vezes você diz de uma outra maneira. Eu dou um exemplo aqui da água. Como é na conta? Retesar o fogo? Não, peraí. Sem o domínio da língua materna. Águas passadas não movem moinho. Sim. O inglês, let bygones be bygones. Bygone é o que se foi. Então, literalmente, deixa os idos serem idos. Isso não é nada em português. Agora, águas passadas não movem moinho são exatamente a mesma coisa que let bygones be bygones. Você tem alguma dica especificamente para uma boa tradução do inglês para o português? Alguma coisa a se atentar especificamente? Eu posso dar dicas diversas que poderiam se multiplicar, mas coisas do tipo: jamais se permita imitar as estruturas sintáticas do inglês no português. Vou dar um exemplo. A sintaxe inglesa não permite haver um verbo sem um sujeito, ainda que seja um sujeito puramente gramatical. Um et, por exemplo. Como um il também, il y a, em francês. Você não traduz o francês il y a como ele a. Você diz a. Ou seja, o verbo, o português, quando tem um verbo impessoal, é como se tomasse isso ao pé da letra. É impessoal. Não há pessoa que seja sujeito, ainda que seja um sujeito meramente gramatical. Por que eu estou dando esse exemplo?
é um exemplo de uma pequena armadilha que pode espreitar quem está traduzindo de outra língua. Pintar uma tradução sintática daquela língua, às vezes a gente, sem prestar atenção, a gente não se pergunta, mas isso existe em português? It is you. Ele é você? Não, é você. Eu sei que você não vai cometer isso, mas é um exemplo que está me ocorrendo. As estruturas sintáticas, mesmo por vezes, como no caso desse provérbio, as palavras não correspondem às mesmas palavras, são coisas diferentes. E eu aprendi muito, isso deve ter sido em 2001, 2002, me pediram para traduzir, uma editora aí, me pediu para traduzir os manifestos do surrealismo de André Breton. O surrealismo, como você provavelmente sabe, foi um movimento literário e artístico da 1900 e final da segunda década do século passado, entre 16 e 23, por aí, não me lembro das datas, foi por aí. Teve uma importância enorme. Eu penso num artista como Salvador Dalí, por exemplo. Os manifestos são muito bem escritos, mas ele escrevia torrencialmente, com períodos enormes às vezes. E eu, às vezes, a primeira leitura, eu me perguntava, mas o que esse cara quer dizer? Aí eu chegava a uma conclusão, sabe como? Fazendo análise sintática. Decompondo os períodos em orações, independentes, subordinadas e coordenadas. Nunca deixei de entender quando fiz isso. Orações coordenadas, orações subordinadas? Uma oração pode ser subordinada, quero que venhas é subordinada. Venci são 3 orações coordenadas. Nenhuma depende de nenhuma. Estão justapostas. Isso é aquela frase atribuída a Júlio César. Vim, vi, venci. When, will, wiki. Mas isso é uma coisa que ajuda. E eu volto ao mesmo ponto. Pedro, quando você estiver escrevendo, antes de dar um texto por concluído, releia-o, perguntando a si mesmo, eu preciso dizer assim, não há outra maneira mais concisa de dizer a mesma coisa sem perder a clareza? E, se possível, sem perder a elegância da frase também, embora isso já seja um outro ponto. Não? Era o que eu podia dizer. Eu vou te dar um outro exemplo que, graças a Deus, não vai se aplicar a você. Eu tive um grande amigo que já morreu, que era tradutor. Ele não era tradutor profissional, mas ele traduzia inglês, ele sabia bem inglês. E a profissão dele, o ganha-pão dele, ele era estenodatilógrafo da Assembleia, da Câmara dos Vereadores do Rio. Estenodatilógrafo que faz estenografia e datilografia. Naquela época não havia computadores. E ele, como um datilógrafo profissional que era da Assembleia Legislativa do Rio, da Câmara dos Vereadores, ele era capaz de botar o papel na máquina e disparar por ali. E isso que, para algumas coisas, era uma vantagem, quando aplicado à literatura, dá em droga. E eu te dou já os exemplos que eu quero. Como eu te disse, ele pegava muitas vezes traduções do inglês para ampliar o ganha-pão dele, que era a Assembleia. Ele botava papel na máquina. Pois é, e às vezes não saía nada bom. Não é que ele cometesse erros palmares, mas o texto não era de boa qualidade. Quer dizer, um texto de boa qualidade, ainda que você seja um gênio, é incompatível com a pressa. É aquilo que a gente já falou, né? Fazer uma boa tradução é mais do que estar gramaticalmente correto, né? A correção gramatical é uma obrigação. A correção é algo eu não falei de correção, a correção é obrigação de quem traduz. Mas a beleza, a elegância gramatical, as qualidades de estilo são sumamente desejáveis. Mas a ausência de um desses requisitos
Não é um erro grave como é um erro Correção gramatical. de correção vocabular, gramatical, o que seja. Você tem alguma dica, por exemplo, de como bem traduzir do latim para o português? Não, nenhuma dica específica do latim. O mesmo cuidado que você poria ao traduzir do inglês. Eu vi que... Você vai sentir que é menos familiar, isso todos nós sentimos. Por exemplo, eu sei italiano, mas eu sei francês e inglês com muito mais abundância do que o italiano. Eu sou capaz de abrir a Divina Comédia e ler e entender muito do que está ali. De vez em quando eu vou ter de parar e vou ter que olhar um vocábulo, uma palavra qualquer. Não quer dizer que eu não uso dicionários para ler inglês. Eu uso dicionários para ler qualquer língua, a começar pelo português. Eu tenho no meu computador o Aurélio não. Eu tenho o Caldas Aulete e tenho o Wise. Eu consulto frequentemente. Por isso ou por aquilo eu consulto frequentemente. De modo que dicionário é indispensável em qualquer língua. Vou te dizer outra coisa, Pedro, que é uma dica para você. Quanto mais você lê uma língua e quanto mais você se força a abrir o dicionário e descobrir o sentido de cada palavra que você não conhece, mais você vai dominar a língua. Isso que eu estou falando é minha experiência pessoal. Eu, aos 13 anos, meti na cabeça que queria falar e conhecer francês com meu avô, Álvaro de Carvalho. E aí eu comecei a ler francês e cada vez mais usar o dicionário. E isso amplia enormemente meu vocabulário. Quando eu fiz vestibular para letras, na PUC, eu tirei 10 na escrita e na oral de francês. Não porque eu seja um gênio, que eu nunca fui, mas simplesmente porque, consultando o dicionário obsessivamente, cada vez que pintava uma palavra nova, o seu vocabulário cresce, né? É isso que você se dá o trabalho. E foi por causa disso também que, quando eu estava nos Estados Unidos, o professor do departamento de italiano, ficava embaixo do meu departamento, na Universidade da Califórnia, começou a dar um curso, uma leitura comentada da Divina Comédia. E eu pedi licença para assistir, porque aquilo me interessava, assistia várias aulas dele. E tinha lá, o italiano e francês funcionavam no mesmo andar da faculdade. Tinha alunos do francês também assistindo. E tinha lá uma americana, aluna de francês, falava bem francês, e eu, em geral, me entendia com ela em francês. E um dia ela virou-se para mim e disse: "O seu francês é livresco." Eu disse: não é de admirar, eu aprendi francês basicamente lendo livros, não aprendi francês nos cabarés de Paris. Eu não disse isso, mas pensei. Bom que você só pensou, né? Senão ia dar uma confusão. Não, pois é, mas eu não ia fazer isso, mas ela merecia uma resposta dessa, merecia. Claro que se você aprende francês lendo, o francês que você fala é, queira você ou não, literário. Eu conheci um alemão aqui, professor de português na Alemanha. Isso foi quando eu trabalhava na Casa de Rui Barbosa. Ele foi lá, ele era amigo de um dos caras que trabalhavam lá, do Gama Na Casa Curi. Rui Barbosa. Na Casa de Rui Barbosa tinha um centro de pesquisas, e um dos caras que trabalhavam lá era o Gama Curi, professor de português, gramático. E eu como trabalhava lá também, o Gama Curi me apresentou a ele, e ele um dia me deu a entender que o meu português, eu não sei se... não era isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer a você era outra coisa. O português que ele falava, Pedro, era absolutamente correto, mas Suave alienígena. não era português. No sentido de que nenhum brasileiro, nenhum português fala daquele jeito. Aprendeu lendo também. E nunca morou aqui. Porque quando você mora num lugar, você absorve muita coisa do coloquial. Sim. Na época que eu morei em Portugal, eu aprendi uma porção de expressões de gíria. Por quê? Porque eu convivia com outros estudantes.
Eu vi aquilo, eles chamam, sabe como eles chamam, que nós chamamos de gíria, eles chamam de calão. Calão. Calão, é a mesma coisa. Mas você aprende, mas eu nunca, eu nunca botei banca de falar francês como um parisiense nato. Claro que não falo, nunca morei em Paris. Paris eu só estive lá uma vez, infelizmente. Atravessei Paris, vi algumas coisas. E depois, é dessas viagens loucas que você bota 30 pessoas no ônibus e vai percorrendo os países, toma café da manhã em Bruxelas, almoça em Lille, na França, e janta em Paris-le-Monial e vai por aí. De todas as cidades do mundo que você já viajou, qual que você acha mais culturalmente pujante? Uma baita pergunta. É difícil. É difícil, mas o que eu vou dizer é quase inevitável, Paris. Paris. Infelizmente eu não conheço a Inglaterra, é um dos únicos países da Europa Ocidental que eu não conheço. Mas Londres deve ser uma cidade muito pujante também. Mas Paris é Paris, né? E você sabe uma coisa que me ajudou muito quando eu estava viajando pela Europa? Você não vai acreditar, Pedro. Diga. Latim. Latim? Sim, senhor. Você se comunicava com as pessoas em latim? Com quem sabia latim, obviamente. E tinha muitas pessoas? Sabia? Não. Tinha algumas. Alguns eram seminaristas, outros eram padres, e outros eram estudantes secundários que tinham um bom latim na escola. Eu travei conhecimento com um rapaz italiano de Roma que ele entendia perfeitamente latim. Eu não queria falar italiano com ele porque o meu latim era mais fluente que o italiano. Mas eu falava latim e ele me respondia italiano impecavelmente. Isso me aconteceu aqui também, anos depois. Eu travei conhecimento. Não é porque eu não falava inglês. Eu li inglês, mas não falava inglês. Um inglês, e era professor da cultura inglesa. E eu conheci aqui. E mais uma vez nós conversamos do mesmo jeito. Eu falei latim e ele respondeu inglês. Isso. Isso é para dizer que o latim pode ser útil. Que interessante. Mas hoje eu já não sou capaz, por falta de uso. Você acha que aprender latim ajuda muito a escrever melhor português? Ajuda. Ajuda porque o latim é a nossa língua materna. É a nossa língua materna e certas coisas que, se você não souber bem latim, pode até acontecer de você ver alguma construção em português com a qual você não está familiarizado e diz, isso está errado. Aí precisa ir mais devagar. Às vezes está certo, está muito certo. O latim ajuda, sem dúvida alguma. E mas é a tal história. As línguas a gente aprende ao longo da vida toda. Eu tenho um bom conhecimento de português, porque na minha idade é inevitável, transando português a vida toda. Mas a gente sempre pode aprender mais alguma coisa. Eu posso fazer algumas perguntas específicas aqui? Todas que quiser, se eu souber responder, eu respondo. Essas perguntas aqui, elas são mais voltadas para a literatura. Tá bem. Eu vou começar por essa daqui, que envolve inteligência artificial. Com o avanço da inteligência artificial, não apenas as máquinas são capazes de realizar pesquisas avançadas ou conduzir fábricas, como é o caso da fábrica da Toyota, que é quase completamente automatizada, né? Mas também tem agora o poder de criar música, criar quadros artísticos, responder perguntas como ser humano e, o que nos importa, escrever histórias para filmes e novelas. Você acha que é possível que, algum dia, os ofícios liberais possam vir a ser substituídos, mesmo que parcialmente, por máquinas? Não sei, Pedro. Não sei. Por exemplo, ficando restringindo-me nesse momento ao escrever, por mais inteligente que a inteligência artificial seja, ela vai repetir milhares de exemplos armazenados lá dentro. Eu acho que a inteligência estará, evidentemente, na escolha certa do que ela tem lá dentro armazenado. Mas você acha que os seres humanos têm uma sutileza que as máquinas não podem
reproduzir? Eu não posso afirmar, porque eu nunca estudei esse problema de perto, mas eu me inclino a dizer que sim. Eu me inclino a dizer que, por mais inteligentes que as máquinas sejam, há um pequeno elemento que as separa de nós somos homens. Um pequeno, né? É. É como eu vejo, mas eu advirto você que eu nunca estudei de perto o assunto, mas me parece que há coisas que a máquina, por mais máquina que seja, não vai suprir. Eu creio que, pelo menos eu sou mais do partido, né, de que eu acho que, até voltando por isso nessa conversa sobre o que é uma boa tradução e o que não é, né, eu creio que as máquinas podem até criar frases que são gramaticalmente corretas, que são de uso corrente, mas eu ainda estou para ver, né, máquinas que consigam criar contos mesmo inteiros, né, por exemplo, ou mesmo frases que não são tão complexas assim, que não apenas sejam gramaticalmente corretas, que sejam do uso corrente da língua, mas que saibam exatamente o efeito que aquela frase vai fazer dentro de ti. Não só denotação, significado básico, mas todas as conotações. O que é uma conotação? É uma constelação de significados próximos e menos próximos e remotos, mas que estão todos associados àquele vocábulo. E que causam um determinado efeito dentro da alma. É evidente. É disso que nós estamos falando. Eu acho que o verbo em grego é astanomai, significa sentir. Tem o mesmo radical de anestesia, por exemplo. Estética. O radical é o mesmo. Há coisas que não são do âmbito da informação acumulada, por mais bem acumulada e vasta que seja. Há coisas que são do âmbito dos sentimentos. E, nesse caso, um adolescente africano de 12 anos pode sentir coisas que nenhuma inteligência artificial vai sentir. E é por isso que, até hoje, eu acho que não inventaram máquinas que chorem. Porque o chorar está muito além do que está lá acumulado, ou que virá a estar acumulado nos próximos 10 anos. Eu pelo menos vejo a coisa assim, mas insisto no fato de que essa não é a minha praia. Eu só posso dizer o que eu estou pensando, entendeu? Perfeitamente. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Olha, Pachá, essa pergunta aqui, na verdade, eu creio que foi o tópico, né, do seu discurso no lançamento do livro, né, que era o que é literatura e para que serve. Eu gostaria de dar pelo menos um delineado aqui, porque pelo menos eu não estava presente, então Você não estava lá? eu cheguei atrasado. Eu não falei nada de extraordinário, Pedro. Deixa-me ver, eu acho que eu meti o papel onde eu tomei notas, eu acho que eu meti aqui dentro, talvez não esteja... Aqui? Não, tá aqui, ó. Deixa eu segurar para o senhor aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui de volta. Aqui, Eu não sei se está... Tem papéis aqui, ó. Ah, sim, está aqui. E tem outro papel aqui também. Não, esse papel que eu estava procurando, que foi simplesmente o meu aide-mémoire. Eu não queria perder de linha as linhas gerais, porque o negócio se fez da seguinte maneira. O Bruno, que é um dos diretores do CDB, me comunicou que eu ia falar sobre qual a utilidade da literatura. Eu li na internet que Sérgio Pachá vai falar sobre qual a utilidade da literatura. Aí a minha reação qual foi? Eu me perguntei, mas qual é a utilidade da literatura? Eu me perguntei a mim. É óbvio, não é, Pedro? Você também se perguntaria se você não fosse um perito em qual a utilidade da literatura. E eu comecei a pensar e tal, e eu cheguei a 4 tópicos que provavelmente poderiam ser multiplicados. Primeiro, ler ensina a escrever. E, meu Deus do céu, um exemplo que me ocorreu foi, sabe quem? Quem? Machado de Assis. É um dos maiores escritores da língua portuguesa. E, ao mesmo tempo, um dos mais belos escritores da língua portuguesa. É um mestre.
Ele está na altura de qualquer clássico português. Chame-se de Almeida Garrett, Alexandre Herculano, ou essa de Queiroz, ou quem você quiser. Onde é que ele aprendeu? Pedro, me diga. Lendo. Foi basicamente lendo. Eu não sei nem se ele acabou a escola primária. Ele vem de uma família pobre do Morro do Livramento. Naquela época não havia favelas, mas em termos de situação na sociedade seria algo análogo ao que seria hoje um favelado. Como é que ele aprendeu? Antes de tudo, uma curiosidade muito grande. Um garoto ainda, ele foi trabalhar na padaria de um francês. Lá aprendeu rudimentos da língua francesa. Depois disso, tempos depois, ele foi trabalhar numa tipografia. Aí ele tinha contato diário e continuado com textos escritos em português. Não sei de que eram, não sei se eram sermões de Vieira ou se era propaganda de uma imobiliária do Rio de Janeiro, mas o fato é que ele, durante um pedaço da adolescência dele, ele teve contato diário com textos em português. Depois disso, eu não me lembro mais onde ele foi trabalhar. Foi uma outra coisa um pouco melhor do que isso. Até que eu não sei se ele chegou a trabalhar na imprensa oficial, em algo que nós chamaríamos como imprensa oficial. Isso ainda foi na época do Império. Machado de Assis nasceu em 1839. Agora, onde é que Machado de Assis aprendeu a ser Machado de Assis, a escrever com Machado de Assis? Todo santo dia, depois do expediente do trabalho dele, sabe para onde ele ia? Para o Real Gabinete Português de Leitura, que é uma grande biblioteca. Fundada... uma placa em homenagem ao Machado de Assis. Sim, e não era ali onde está, porque atualmente ela está na rua Luiz de Camões, quase na Praça Tiradentes. No tempo dele era em outro lugar. Mas o fato é que Machado de Assis ia diariamente, depois do expediente dele de trabalho, para o Real Gabinete Português. E foi lá que ele aprendeu a escrever. Eu vou te dar uma prova dessas inesperadas. Há pouco tempo atrás, há menos de um ano atrás, veja bem, lendo, ou melhor, relendo um conto de Machado de Assis chamado Missa do Galo, eu descobri uma construção que eu só tinha encontrado uma única vez na nossa língua em outro autor. Sabe como se chamava o outro autor? Como? Chuta um. Camões? Foi. Foi Camões? Foi Camões. Está no único lugar dos Lusíadas, no canto quinto dos Lusíadas. Respondeu, falando do gigante Adamastor, daquele gigante, aquele monstro que é a personificação do Cabo das Tormentas, que aparece e começa a falar e a fazer ameaças terríveis, e aí, a alturas tantas, Vasco da Gama pergunta: quem és? E ele responde com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara, como alguém alguma pessoa a quem tivesse pesado a pergunta feita. E você viu isso em Machado de Assis? Literalmente. Eu tenho Machado aí, mas agora eu não sei se está ali ou se está aqui, mas acredite no que eu estou dizendo, porque é verdade. Então tá aí a prova de que ele era bom. Ele não aprendeu aquilo por revelação divina, ele aprendeu porque ele leu e reteve. E provavelmente leu e reteve lendo os Lusíadas, porque isso pode ocorrer em muitos lugares, mas olha que eu leio literatura portuguesa desde a adolescência, eu só encontrei em Camões. Um exemplo. O Machado de Assis também encontrou, porque ele não inventou isso, isso existia pelo menos 400 anos antes dele existir. A frase já existia, a construção já existia. Então, isso tudo para responder, ou para tentar responder. Para que serve literatura? Ponto 1, lendo se aprende a escrever. Ponto 2. Ensina quem somos. Ensina quem somos. E nos ensina para ensinar-nos quem somos. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Vou te dar um exemplo pessoal e vou te dar um exemplo de Thomas Mann. Exemplo pessoal, aliás, o exemplo Mann pessoal. É o autor da Montanha Mágica? Exatamente. O meu exemplo pessoal tem a ver com Thomas Mann, você já vai perceber por quê.
Um dia eu estava fazendo hora para ir a uma sessão de cinema na Praia de Botafogo, ainda tinha mais de meia hora para começar. Eu resolvi entrar na Sears, que era agora Botafogo para shopping. Era uma loja de departamentos. No terceiro andar tinha um balcão de livros, um balcãozinho que vendia livros. Eu fui fazer hora lá. Cheguei, tinha um autor, Thomas Mann. E eu vi que não era americano porque tinha 2 N's. Não era Thomas Mann. Thomas Mann. Nunca tinha ouvido falar dele. Peguei e comecei a folhear. Tinha duas novelas, Tony Krieger, seguido de Morte em Veneza, que foi feito um filme maravilhoso do Visconti, você deve ter visto, em anos recentes. Bom, eu comecei a ler e fiquei siderado pelo que eu estava lendo. Porque era uma história de adolescente, quer dizer, começa quando ele era adolescente. E várias coisas referidas a ele referiam-se a mim também com uma nitidez muito grande. Qual das histórias se referia a ti? Tony Krieger. Mas não era fatos anedóticos. Ele morava numa cidade do norte da Alemanha, como era Thomas Mann. Fatos de experiências emocionais e tal, coisas desse tipo. Eu fui vendo aquilo, fiquei siderado. Comprei o livro e foi assim que eu travei conhecimento com Thomas Mann. Depois de ler Tony Krieger e Morte em Veneza, ao longo dos anos subsequentes, eu li outros livros maiores, como Montanha Mágica e outros. Bom, então, a literatura ensina quem somos. Quer dizer, não inventa nada, mas por esta ou por aquela razão, põe-nos em contato com quem nós somos. Perfeito. Terceiro, há outro exemplo que tem muito pouco a ver, mas que também não é inventado. Induz a sermos santos, como sucedeu a Inácio de Loyola. Você sabe como Santo Inácio se converteu? Ele recebeu uma bala de canhão numa perna, né? Foi para casa para convalescer e depois estava cheio de tédio e pediu algum livro de cavalaria para ler. O livro de cavalaria do tipo dos heróis do Don Quixote. E na casa dele não tinha um livro de cavalaria. O que tinha? Só tinha um livro. Era o Legenda Áurea, né? O quê? Eu acho que era o Legenda Áurea que ele leu. Que a história dele. Algo parecido a Flor Sanctorum. É como o Legenda Áurea. Vida dos Santos. Pois é, aquilo foi fatal para Íñigo de Loyola. Ele começou a ler. Eu estava até com um livro aqui, com o trecho que eu li, estava marcado, um sermão do Padre Antônio Vieira, extraordinário, que ele narra essa conversão. Foi uma coisa tão real, tão verdadeira, que ele saiu de lá decidido a ser santo. Ele teria pensado algo do tipo, se eles e elas, por que não eu? Quer dizer, se eles e elas puderam ser santos, evidentemente, não por iniciativa das próprias forças, mas com a graça divina. Por que não eu? E foi, né? Então, bom, eu estou dizendo isso em 3 palavras, lá eu desenvolvi bastante esse tema. Eu vou apenas fazer uma pequena inserção aqui, né, apenas para corroborar isso que você falou, né? Porque eu terminei recentemente um livro de literatura chamado Servidão Humana. É americano. Não é Tennessee Williams. Não. É Somerset Maugham. Exatamente isso. Eu não li. O que você achou? Olha, o que eu achei é o seguinte, né? Bom, primeiro eu vou falar desse livro, depois eu vou falar do outro, né? Esse livro foi um livro muito deprimente, eu diria. Porque eu tinha pego ele em mãos pela primeira vez, né? Motivado pela recomendação do Olavo de Carvalho, que ele disse o seguinte, né? De que, apesar do autor ser homossexual, ele entendia muito bem das relações entre homens e mulheres, né? Então eu decidi ler aquilo, né? Justamente, bom, é um tópico relevantíssimo, né? Nós tratamos com mulheres o tempo todo, e mulheres tratam conosco o tempo todo, né? Claro. E também seria uma forma de autoconhecimento. Claro. Só que o autor, ele descreve a masculinidade
e a feminilidade nos seus aspectos mais viciosos. Não Mas é o quê? viciosos. Ok. Não é a feminilidade que edifica o homem, mas a Mildred, né, que é a mulher pelo qual o protagonista se apaixona, né, ela é a feminilidade vaidosa, é uma feminilidade egoísta, é uma feminilidade estúpida em algum sentido, né? Ela é infinitamente fútil e ela está tão eu ia falar uma expressão dos Estados Unidos, mas esqueci agora, tipo, ela está so full of herself o tempo todo, né? Mas você consegue ver que aquilo ali é absolutamente verdadeiro. E toda mulher que não se santifica, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Ela acaba virando um pouco desse estereótipo que é a Mildred, né? E o Philip, né? Ele é um homem que ele tem... ele persegue a Mildred, né? Não exatamente porque ele a ama, né? Mas no fundo, porque ele não queria ter o seu ego masculino machucado, né? De não conseguir tomar para si aquela coisa bonita que ele tinha na frente dela, né? E, bom, o final do livro ele é feliz, né? Ele consegue uma mulher virtuosa no final, que é mais ou menos semelhante a ele, que o aceita, apesar da sua deficiência, né? Mas o livro ele é amplamente depressivo e é um Eu livro, imagino. é um livro extremamente moderno, no sentido de que ele é altamente psicológico e é um realismo tão grande que quase dá a sensação de que não existe o bem, né? Porque todas as pessoas são meio mesquinhas, não tem ninguém Não que te deprimiu, não? Evidentemente, que me deixou assim. Teve uma hora que eu li aquilo e, pô, será que eu vou continuar lendo isso aqui? Porque eu tô vendo que a vontade que eu tenho quando eu fecho o livro para ler é cortar meus pulsos, né? Sim. Mas o final do livro ele foi bom. Foi um bom desfecho. E valeu a pena você ter lido. Valeu a pena porque se não fosse por aquele final, eu acho que eu teria falado, perdi meu tempo. Mas o final ele mostrou... Enquanto o livro todo foi sobre como uma mulher má consegue puxar um homem para baixo, o final foi sobre como uma mulher boa consegue edificá-lo. Isso é uma bela conclusão. Foi uma belíssima conclusão. E bom, o que eu quero dizer é que esse livro me puxou para baixo, mas o livro que eu li imediatamente após foi nada mais nada menos que A Demanda do Santo Graal. Ah, rapaz, você leu em português arcaico? Eu li uma tradução do alemão para o português moderno, que é A Demanda do Santo Graal, manuscrito de Heidelberg. E, nossa, como... Mas é o livro medieval que você leu. É um livro medieval. Nós temos uma versão do Demanda do Santo Graal em português arcaico. Eu não sabia disso. Eu li de uma versão do alemão pro... E bom, o que eu quero dizer é que você falou que a literatura ela serve para santificar, né? Como é uma literatura gostosa, assim. Às vezes tem algumas coisas de ingenuidade, né? É natural. Você vendo como o Galahad, né? Ele é um personagem excessivamente bom. Ele é bom em tudo. Ele é um santo, né? Mas como ver, mesmo um personagem absolutamente ficcional, né? Sendo bom o tempo todo, sendo gentil, sendo empático, né? Sendo absolutamente casto, né? Ele ajuda as mulheres, né? Ele não pede nada em troca, né? Ele, por exemplo, uma das últimas coisas que eu vi era ele lutando contra 7 cavaleiros no Castelo das Mulheres. E como ele arrisca a vida dele, né? Pelo bem, né? Por idealismo. Exato. Então, da minha experiência literária recente, né? Eu vejo como um livro pode, em algum sentido, deprimir a alma com tantos exemplos ruins e logo um livro como A Demanda do Santo Graal que certamente está me santificando. Eu vejo isso por experiência pessoal. Não, isso é extraordinário. É extraordinário. Você já leu A Demanda do Santo Graal? Não, eu não li. Mas agora me deu vontade de pegar e ler. Olha, eu acho... E se eu for ler, eu vou ler em português arcaico. Olha só, faz bem. É o que eu tenho aqui. Bom, a tradução que eu li, eu acho que ela não seguiu exatamente os critérios que a gente estava falando é normal. de como fazer uma boa tradução, não porque eles não tivessem habilidade, mas porque eles quiseram manter o tom original. Eles tentaram manter o tom original, então eles fazem o tempo todo construções alemãs. Então fica uma situação meio bizarra. Interessante isso. Fica uma situação bizarra de ler, mas ao mesmo tempo entender? Dá para entender, apesar de ser um pouco difícil. Mas foi a opção deles de quererem ser claro, você não perdeu nada, pelo contrário. Exato. Mas... Já me aconteceu de pegar um livro para ler e não conseguir.
Isso quando eu estava em Lisboa, quando eu tinha 27 anos, eu comprei a edição de bolso em 2 volumes de Crime e Castigo. Uhum. E não consegui passar das 20 primeiras páginas, de tal modo estava me deprimindo. Mas eu ainda vou ler até o fim, porque o final do livro é sublime. Que é uma situação bem parecida com a Servidão Humana. O Pois meiuco é é, deprimente, mas o final salva. não, o final lava a alma, é extraordinário. Eu tenho aqui até hoje, os 2 volumes estão no quartinho dos fundos, onde eu também tenho livros. Bom, depois eu posso te contar um pouco mais das histórias da Irmã do Santo Grau para te motivar ali, porque eu acho que vai. Não, eu sei até onde está, deve estar numa estantezinha em cima da janela aqui do escritório. Tá bom. E qual é o quarto ponto? O quarto ponto, a literatura ensina-nos a viver e a morrer. Uau, pode É elaborar. verdade, pode crer. Você sabe, é verdade. Bom, eu não lembro onde é que foi que eu li isso, né? Eu li recentemente, um amigo meu passou uma citação. Eu posso até tentar procurar e na transcrição final até posso colocar nota de rodapé, né? De que era o filósofo ele passa a vida toda se preparando para morrer, né? E seria um Eu acho que, estranho. eu não sei se é de Descartes, a filosofia c'est apprendre à mourir. Se não é eu posso depois tentar descobrir. Uhum, Eu já ouvi essa frase, já li essa frase. é. Filosofia c'est apprendre à mourir. E isso daí é a prova final, né? Se o homem ele na morte, né, vai ser tal como ele se disse ser na vida, né? Eu acho que É, isso é a prova a final. morte é uma hora de verdade. Pois é. E há muita gente que vive aquela vida aparentemente virtuosa e quando chega a prova final, o castelo de cartas vem abaixo. Você tem um exemplo da literatura de como um livro ensina a viver e a morrer? Bom, o que não falta deve ser exemplos, né? Exatamente, você deu a resposta. Você deve estar pensando qual deles eu vou falar. É verdade. Há mais de um exemplo. Uhum. E essa foi a minha resposta. Eu desenvolvi isso, parece que foi bem aceite. Olha, eu acho que essa foi a melhor das respostas, né? Porque eu acho que eu sou meio tomistão, assim. Algumas pessoas podem dizer que é careta, né? Mas eu acho que as coisas elas só estão bem ordenadas, né? Se direta ou diretamente elas apontam para Deus, né? E então quando você fala no ponto 3, no ponto 4, que a literatura ela é uma forma de santificação, né? E de que ela ensina a morrer e a viver, eu acho que a resposta é perfeita, porque você está ordenando perfeitamente do que é o propósito de tudo, né, que nós fazemos na nossa É vida, claro. que é encontrar Deus, né? Exatamente. É exatamente por aí. Que coisa, hein, Pachá? Tem mais alguma coisa a dizer? Você tem Podemos? mais alguma pergunta? Bom, as outras perguntas eu posso deixar para a próxima. Como quiser. Então,